Questões que giram em torno do ensino da gramática, do estudo da gramática, têm gerado, e já há muito tempo, discussões até mesmo calorosas no campo universitário e fora deste. O ensino da gramática tem sido realmente foco de discussões: se deve ou se não ensinar, como se deve ensinar, qual a metodologia mais aplicada, será que se deve aprender gramática somente por meio de textos, e as frases, os enunciados devem ser analisados ou não? E a metalinguagem deve ser trabalhada? Será que o aluno tem necessidade de saber o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo? Será que é necessário tudo isto? São discussões muito acaloradas que existem no campo universitário. Quem é do curso de letras sabe dessas discussões, tá? No entanto, essas discussões precisam de embasamento teórico, prático, de tudo isso. Você está no canal Literologia, eu sou o professor Cleiton Batista, autor deste canal, e aqui a gente discute essas questões um pouco mais aprofundadas. Também, obviamente, indico livros para que nós possamos aprofundar as discussões. E hoje vou falar de um livro muito importante, indispensável, lançado em 2022, gente. Um livro muito esperado mesmo, que é o livro História da Gramática, do José Borges Neto. História da Gramática, do José Borges Neto. Eu tive o prazer de ler trechos desse livro quando ainda estava no prelo, ou seja, tive contato com quando o autor ainda estava escrevendo, redigindo algumas coisas, estava em processo de revisão. Eu tive o prazer de ler, inclusive usei muitos trechos deste livro no artigo que eu fiz, tá? Gente, este livro, primeira coisa, ele é de fundamental importância, ele é indispensável para qualquer pessoa que queira entender a história da gramática, a história dos estudos linguísticos, porque muitas pessoas acham que estudar linguística é excluir a história da gramática, mas os primeiros estudos da linguística já começam realmente com os estudos da gramática. Então, o José Borges Neto, assim como a Maria Helena de Moura Neves também o faz, uma retrospectiva de quando que começam as primeiras reflexões sobre o ensino, sobre a gramática, na verdade, aliás, sobre a linguagem, que se começa ainda em Homero, lá nas obras de Ilíada e Odisseia. Depois nós temos aí as discussões básicas nos sofistas, depois nós temos o Platão, que faz sua crítica também aos sofistas, depois nós temos Aristóteles, e nós temos os estoicos, nós temos os gramáticos de Alexandria, chegamos a Dionísio de Trácia, que é o gramático lá de Alexandria, onde nós vamos ter, ou quando nós vamos ter, aliás, a técnica gramática, a primeira gramática de que se tem notícia, né? O Dionísio faz uma espécie de compilação dos estudos gramaticais da época, então ele faz a sua primeira gramática. E esta gramática vai servir de base para os gramáticos romanos, que serve de base para os gramáticos medievais, que serve de base para a gramática, a tradição gramatical. Isto é, a nossa gramática, essa gramática que nós estudamos aqui, desses grandes autores, do Celso Cunha, do Bechara, do Rocha Lima, do Mário Barreto, do Manuel Said Ali, todos esses autores, do Macambira, essa tradição gramatical, ela já tem mais de 2.000 anos, então é uma tradição que vem de mais de 2.000 anos. E aí a pergunta é, nós vamos excluir uma tradição do nosso aluno, uma tradição de 2.000 anos? Será que se fosse tão ruim essa tradição, teria ultrapassado todo esse tempo? É um caso a se pensar, gente. Então, assim, estudo de gramática, na minha concepção, é de fundamental importância, entendendo, sobretudo, as nuances que essa gramática tem. Tá? O que é que você vai encontrar nesta gramática? Aquilo que eu já falei, a história da gramática, um estudo bem aprofundado do professor José Borges Neto. É de 2022, este livro aqui. Eu vou ver aqui alguns trechos para você entender. Olha, fala assim: qualquer apreciação sobre gramática da rejeição ao resgate pressupõe, ou deveria pressupor, um melhor conhecimento do que se está avaliando. A história da gramática de José Borges Neto vem preencher esta lacuna, isto é, por que nós vamos ter discussões acaloradas se nós não temos um conhecimento aprofundado sobre isso? E aí este livro aqui, a história da gramática do José Borges Neto, vem preencher essa lacuna, um conhecimento bem aprofundado sobre realmente a história da gramática e sobre suas nuances. Abordada muitas vezes como um objeto inequívoco ou como um conjunto de equívocos sobre
as línguas e ensino de línguas, a gramática não é nenhuma das duas coisas. Com uma história que se estende por mais de 2000 anos, a gramática passou por diferentes reconfigurações, ou configurações ou reconfigurações. Ao longo desses 2000 e tantos anos, a gramática se alimentou de discussões filosóficas mais seminais de cada período, desde a lógica aristotélica até o cientificismo dos séculos XIX e XX. Na maior parte desse período, a tradição gramatical foi o campo de debate sobre a natureza das línguas e sobre o melhor método para ensiná-los. Que é o básico sobre esta questão aqui da gramática. Gente, assim, a história da gramática de fundamental importância. É um livro bem denso, é um livro de leitura mais complexa, que não é só chegar e ler de alguma forma, você precisa ter um tempo para ir dissolvendo as coisas, mas é um livro importantíssimo para quem é da área de letras ou professor de língua portuguesa. Então, se você é estudante de letras, você não pode deixar de ter este livro na sua estante, na sua biblioteca, tá, gente? E como eu disse no começo lá, gente, é importante também saber que a Moura Neves, a Maria Helena, também tem alguns livros sobre isso. Então, esse livro aqui que eu já citei no canal, a Gramática, História, Teoria, Análise e Ensino, da Maria Helena, também faz uma espécie de retrospectiva. Então, esse livro aqui conversa muitas vezes com o José Borges Neto. Claro que o José Borges tem muitas outras pesquisas que vão bem além da Moura Neves. A Moura Neves também trabalha com essa aqui, a vertente grega da gramática tradicional. Então, se você quiser entender de onde vem a gramática, realmente a sua história, é preciso entendermos esses elementos aqui. Então, às vezes, nós temos alguns termos que ainda conservamos, por exemplo, sindética, né? De onde vem a palavra sindética? Por que a oração que tem conjunção é sindética? Lá do Aristóteles, do síndeto, do conector, da questão da ligação. Então, são muitos elementos que, se nós tivermos um conhecimento histórico, nós vamos sim entender melhor a gramática atual. É preciso sim voltar à história para entender de diversos elementos. Deixarei o link para que você possa adquirir este livro. Quero dizer que vale muito a pena, é um livro muito importante mesmo, muito bom. É um de que eu gosto muito, aliás, eu gosto muito de historiografia, né? É uma das áreas de que eu mais gosto, e esse livro ajuda muito isso, gente, assim. Então, é um estudo completo, tá bom? Peço que você comente aí o vídeo, compartilhe, dê a sua contribuição para o nosso canal. Foi um prazer e até a próxima. Tchau!